Fala família, sejam bem-vindos a mais um episódio do Bora Up Podcast. Como sempre, trazemos sempre assuntos relevantes e importantes para o empreendedor e para o empreendedorismo. Claro, eu sou o Frank Borges da LCK Uniformes e Camiseta, o mestre dos uniformes. E ao meu lado, como sempre... Diogo, eu sou o Crispim, o cara que mata as baratas na sua casa. Então, aqui a Biosolve está disponível e à disposição para resolver os problemas de praga dentro da residência do nosso ouvinte, do nosso... do pessoal que está nos acompanhando aí, né, Frank? Com certeza. E claro, trazendo um assunto não mais do que importantíssimo, vamos trazendo aqui dois especialistas. Vamos falar sobre captação de recursos e falar de tributação. Você faz as honras de apresentar para nós aí? São dois doutores. Com a maior satisfação do mundo. São duas pessoas que a gente tem muita estima. Dr. Rogério Magalhães, do escritório MLP Advogados. Rapaz é tarimbado, tem muita história de advogado e é um dos advogados do acidente, né? Caso da Marília, né? Do caso da Marília Mendonça, né? Isso é importantíssimo. É bom ter amigo, né, rapaz? A gente ganha elogio, coisa boa. Não é uma satisfação grande, tá aí. E o doutor Josimar, que é o diretor também da Criativa. Doutor Josimar, seja muito bem-vindo. Fala um pouquinho aí sobre você também. Obrigado, Diogo. Obrigado, Frank, pelo convite. Agradeço. É um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje, compartilhando um pouco. Também dividindo a honra da mesa com o Dr. Rogério Magalhães. Me sinto muito feliz de compartilhar desse momento e poder contribuir com os nossos amigos empresários e espectadores deste podcast com informações que levem à sustentabilidade de projetos, captação de recursos e principalmente geração e transformação na vida de pessoas. Isso é importante, que transformar e impulsionar o empreendedorismo é a função do Bora Up. E claro, não podemos deixar de agradecer aqui, né? O nosso parceiraço que está nos bastidores cuidando da produção, que é o Getúlio, da MG2 Propaganda, né? O nosso parceiraço aqui. O Getúlio é quem faz toda a parte do nosso digital, é quem faz a gravação da nossa esfera 3D, é quem faz as tomadas aéreas. Precisou de trabalhar aí com a parte toda de tráfego orgânico. O Getúlio é o cara que consegue fazer a sua empresa ter mais visibilidade no Google. Ter a apresentação certa, no endereço certo, que é o Google, né? E vamos dar início ao nosso trabalho, né, doutores? Vamos começar pelo doutor Rogério, né? Um dos patrocinadores do bingo dançante da Rafaela, né? Brincadeira, gente, só para descontrair. Fala para nós aí um pouco dessa área de tributação. Primeiro, falar de empreendedorismo, falar do ambiente de negócio do Brasil é algo que a gente precisa fazer e fazer muito, né? Nós temos um potencial muito grande nesse país e, infelizmente, o governo mais atrapalha do que ajuda as coisas a acontecerem. A sensação do brasileiro, estando um dos países com a carga tributária mais alta, que é o Brasil, a sensação é de estar jogando dinheiro pelo ralo, né? Pagam um tributo de país de primeiro mundo, com a carga tributária de país de primeiro mundo, e recebe serviços, né, públicos. Eu vou falar uma expressão que nem se usa mais. Antigamente, quando eu estudei geografia, tinha país de terceiro mundo. Hoje a gente fala em desenvolvidos e subdesenvolvidos. Justamente. Mas recebe esses serviços numa qualidade de país subdesenvolvido, não é nem em desenvolvimento. Então há um descolamento entre a ganância dos políticos em quererem sempre arvorar-se a tomar o patrimônio do contribuinte e o contribuinte com essa sensação de que o que eu pago já não é bem usado, ainda quer me tomar o restinho que sobra. Então acho que hoje nós vamos ter a oportunidade de falar, e aí eu estou muito bem ladeado aqui com meu amigo Josimar, falar das oportunidades que o contribuinte tem, em alguns casos, de deixar de pagar aquele tributo, de pagar uma alíquota menor, e mais importante, que eu acho que é a cereja do bolo aqui, que o Josimar vai trazer, que é
mostrar quando ele pode pegar o dinheiro dele, empregar em um projeto de cunho social, de cunho esportivo, de cunho cultural, e ver a coisa acontecer e ainda poder deduzir isso dos seus tributos, né? Eu acho que isso é muito bacana, porque de um lado ele vai estar fazendo algo que vai fazer a diferença para a sociedade, ele vai estar trazendo para a marca dele, né, uma demonstração de que é uma empresa que tem consciência, que tem responsabilidade social e não vai gastar nada mais por isso. Então, isso é muito interessante, né? E também comentar que, para mim, é uma satisfação muito grande ter sido convidado para esse último encontro aqui no ano do Bora Up e dizer que, para nós, é motivo de muito orgulho estar aqui, de ter sido convidado e que vocês nos darem a oportunidade de falar sobre coisas que nos movem, né, Josimar? Que é a nossa razão de estar no mercado, que é ajudar os contribuintes brasileiros. Isso é muito Show importante. de bola. Josimar, é muito interessante do que o Rogério trouxe, porque o nosso sentimento inicial é exatamente isso, que a carga tributária é muito grande, que o que tem sido utilizado de forma inadequada ou de uma forma que, em alguma análise, a gente consegue criticar. E eu, como empresário, eu acabo de forma errônea ou desconexa, né, fazendo alguns projetos. Vou ajudar numa igreja, vou fazer um investimento em uma corrida, vou fazer um investimento numa sopa, e faz de uma forma em que, como o Dr. Rogério bem mesmo falou, ele ainda aporta do restinho do dinheiro que sobrou, ele ainda faz aquele investimento. Como que a gente pode fazer um projeto de fato, de uma forma estruturada, de uma forma cadente, para que a gente consiga fazer esse uso mais racional, mais interessante do patrimônio, do dinheiro que a empresa tem. Diogo, você fez uma introdução muito bacana nisso a sua fala, em complemento ao que o Dr. Rogério ele iniciou dizendo. O governo, independente de qual seja a esfera, federal, estadual ou municipais, tem muitas dificuldades e muitos problemas na gestão pública, principalmente com a utilização do recurso público. Se a gente fosse falar a seara de problemas que precisam ser resolvidos, nós ficaríamos um podcast a tarde toda falando sobre isso. Então, assim, existem muitos gargalos na gestão pública, na área de finanças que precisam ser resolvidas em favor do contribuinte brasileiro. É muito difícil, tanto para o contribuinte pessoa física quanto jurídica, investir e ver o retorno dos seus impostos na sociedade, diferente de outros países da Europa e de outras regiões pelo mundo. Mas, no Brasil, nós temos as famosas leis de incentivo e oportunidades que o terceiro setor tem para poder desenvolver projetos, porque, como eu falei, o poder público não consegue resolver todos os problemas sozinho, independente de qual seja a esfera. Então, o que nós podemos fazer, o que nós podemos levar de solução para esse contribuinte, para essa população? Investimentos em projetos de responsabilidade social. E como isso funciona na prática? Instituições do terceiro setor ou pessoas que queiram ter um projeto de incentivo, desenvolvem um projeto, apresentam esse projeto para o poder público, independente se prefeitura, se governo do estado, ou até mesmo a União. E esse projeto ele é aprovado, ou seja, temos uma legalidade jurídica que ampara a aprovação desse projeto, e a partir dessa aprovação oficial, com publicação em Diário Oficial da União, é possível captar recursos no mercado privado e deduzir esse patrocínio dos impostos de forma legal. E aqui eu falo nas três esferas de governo. Nós temos as leis de incentivo municipais, que deduz principalmente IPTU e ISS, as leis de incentivo estadual, que deduz ICMS, e as leis de incentivo federais, que juntas deduzem o R e IRPJ. E é importante até dizer para o nosso espectador o seguinte: toda empresa tributada no lucro real, ela pode deduzir até 9% de forma legal dos seus impostos.
Aí nós temos os limites para cada legislação. 4% para cultura, 1% esporte, 1% para legislação de criança, do Fundo da Criança e da Adolescência, o Fundo do Idoso, legislação da saúde com PRONAS e PRONAM. Então é dessa forma que a sociedade civil organizada, o famoso terceiro setor, as ONGs, OCIPs e instituições que têm qualificação de SEBAS, que é o Certificado Brasileiro de Assistência Social, conseguem alcançar esses recursos que são destinados pelos governos para dedução fiscal e aí sim organizar os seus projetos. E para o contribuinte, para o patrocinador, isso é muito interessante, porque ao invés de simplesmente pagar uma DARF, uma GRI ou um boleto de um imposto qualquer que seja, e simplesmente não ver o que foi investido, o seu imposto, quando se investe em um projeto social incentivado, é possível sim ver a destinação final e mais, o patrocinador, seja ele pessoa física ou jurídica, ele tem condições de ter marketing dentro do projeto. Para cada projeto social existem os famosos custos vinculados. O que é isso? Custos administrativos para a manutenção de toda a instituição e também os famosos custos de divulgação, em que é feito todo o investimento de marketing, seja online ou seja tradicional, isso tudo definido a critério, junto com o patrocinador e conjunto com a instituição ou pessoa proponente de um determinado projeto. Então isso é muito bacana mesmo, porque tem um envolvimento sociedade civil, empresas e também o governo. Doutor, mas isso é muito esclarecedor. Olha só que legal, esse é uma virada de chave, porque eu também entro nesse contexto de que a gente tem o sentimento do que o governo, como o doutor Rogério mesmo diz, é um sócio que não coopera com a empresa. Está ali só tomando nosso dinheiro. Isso nos mostra que é capaz a gente ir por um caminho, ao invés de pagar uma guia, não é isso? Ao invés de pagar o imposto 100% para o governo, tem uma parte de 9%, é isso? Exatamente. Pode ser destinado para você fazer uma ação social, um evento, ou até mesmo na área da saúde, educação e esportes, né? Olha só como isso é muito interessante e, assim, esclarecedor, porque toda empresa do lucro real, não é isso? Exatamente. Hoje, no Brasil, as leis federais, elas deduzem IRPJ. Então, a empresa precisa estar enquadrada no lucro real. Por quê? Porque as empresas do Simples Nacional e do lucro presumido, elas não entregam SF e SD, que é aquela famosa escrituração fiscal contábil que a contabilidade gera. As empresas do Simples e do lucro presumido, eles têm um sistema próprio, ou seja, o Simples Nacional é simples, como o próprio nome diz, e o lucro presumido presume-se que a empresa tem determinado lucro. Já no real, então, no lucro real, tem toda essa sistemática de contabilização dos impostos gerados, e é importante saber disso, imposto gerado e imposto a pagar. Ou seja, a empresa precisa gerar lucro. Com essa geração de imposto, é permitida a dedução. De forma legal dentro de toda a legislação, ou seja, é limitado a 9%. Isso é muito bacana, porque o empresário ele consegue investir em um projeto social, receber marketing dentro desse projeto e ainda ver aonde está sendo investido o recurso que ele pagaria parte para o governo que foi investido de forma específica dentro de um projeto e de forma legal. E isso tudo, a criativa dá todos os caminhos, passe assessoria para isso, né? Exatamente. Nós temos 12 anos de experiência em que fazemos isso e ao longo desse período de mais de uma década temos inúmeros cases de sucesso. Olha só que legal, doutor Rogério. Isso nos mostra, então, que as grandes empresas, indústrias ou companhias não tem uma verba destinada só para o evento, ela consegue tirar da tributação dela, da arrecadação e reverter isso em cultura. Isso é muito legal, Frank, muito importante. Por quê? Porque todas as empresas, independente de qual seja o porte, tamanho e sistema de tributação, elas têm um recurso de marketing. Esse é um recurso direto que a empresa tem dentro do seu orçamento. Então, o investimento em um projeto social por dedução fiscal acaba sendo uma ação de marketing paralela àquela que ela já desenvolve de forma direta. Ou seja, além de fazer o imposto
parte do imposto gerar benefícios e o bem para a sociedade, ele ainda consegue junto desenvolver uma ação de marketing paralela que ele desenvolve de forma direta. Isso é super bacana. Fora inúmeros outros benefícios, como, por exemplo, engajamento e relacionamento com o público do projeto e conversão de novos clientes e toda a visibilidade que a marca tem dentro do projeto, independente se seja um evento específico, seja um projeto educacional, um projeto de esporte, ou até mesmo um projeto ligado à saúde, por exemplo. Isso é muito interessante. Diogo, você viu que bacana isso, a gente falando da parte de captação de recursos dentro do próprio recolhimento de impostos, né? Doutor Rogério, e nessa área de tributação, de que forma o empresário pode estar seguindo, para estar melhorando os seus recursos tributários? Lógico que o senhor é mestre especialista nisso aí. Só fazer um comentário, fechando esse arco aí do que vocês estavam falando. O mundo mudou. Essa geração que está vindo aí, né, vocês que são pais como eu, a gente se espanta com esses jovens, com esses adolescentes e com essas crianças que estão vindo aí. Eles parecem que já vêm com o chip da responsabilidade social e ambiental, né? Então as marcas hoje, elas se preocupam porque os consumidores deixam de consumir ou não a depender da postura da empresa em relação ao meio ambiente, em relação ao tratamento das minorias, em relação aos preconceitos existentes e tudo mais. Então, eu compactuo dessa alegria que nós estamos tendo em comunicar às pessoas que é possível fazer o uso do dinheiro que ia ser destinado a tributo para reforçar a área social, a área ambiental, a área esportiva, a área de saúde, né? Então, essa é uma cultura que precisa ser desenvolvida no Brasil. A gente vê notícias aí, né, de vários filantropos milionários americanos, judeus, que fazem investimentos milionários aí nas universidades por onde passaram, etc. E a gente precisa desenvolver essa cultura, né? Não é só cuidar da sua família, é cuidar do planeta, é cuidar da sociedade, é cuidar da cidade, é cuidar do país. Todos nós somos partícipes disso, né? Claro. Já não pode ficar olhando para o nosso umbigo, reclamando da vida. Nós temos que levantar, sacudir a poeira e usar pessoas assim, como a Criativa, empresas, como a Criativa, como a MLP Advogados, para fazer com que esse sentimento de poder pagar o tributo de forma justa, de um lado, e incentivar a cultura, ambiente, sociedade, saúde, do outro, né? Então, de modo que eu fico muito feliz com essa pauta. E respondendo a sua pergunta, Frank, na parte de como pagar menos tributos, né? É impossível primeiro fazer... É obrigatório se fazer uma separação entre o que é sério e o que é sonho ou ilegalidade. Que né? são coisas distintas. Né? Infelizmente, a área tributária é uma área que tem muito charlatanismo, tem muitas pessoas que não têm especialidade na área, saem vendendo sonhos aí nas empresas, e isso atrapalha o trabalho dos profissionais que são sérios, né? Mas se a gente for trazer para uma responsabilidade profissional e falar do que pode ser feito, eu diria que hoje nós temos, assim, seguramente, mais de 40 teses que podem ser empregadas a depender do ramo de atividade da empresa, a depender da forma de tributação que ela escolheu, se é o lucro real, se é o lucro presumido, se ela está no Simples Nacional. Existe uma série de teses que podem ser empregadas porque o governo, ele usa a força. A caneta, né? Vamos dizer assim, o poder. Sim. Né? Ele muda, por exemplo, um tributo de um dia para o outro, quando, na verdade, nós temos garantias constitucionais de pelo menos 90 dias. Em alguns casos, só no ano seguinte o novo tributo poderá ser cobrado. E eles respeitam essas garantias, cobra de hoje para amanhã um tributo majorado. Você, como empresário, não está nem preparado para isso. Ou nem sabendo, né? Você tem que recompor seu preço, né? Mas ele usa a força.
E eu poderia dar aqui, talvez a gente tenha a oportunidade de dar vários exemplos de como isso é feito, né? Mas para começar a brincadeira, eu gostaria de citar uma situação que é do estado de Goiás. E é uma coisa legal porque alcança empresas que estão no Simples Nacional. E as empresas que estão no Simples são a base da pirâmide, né? São a grande maioria. A né? grande maioria. Né? É um dos grandes motores desse país, né? É o microempreendedor, é o empreendedor aí que está aí dentro do limite de faturamento do Simples. E aí, o que eu queria destacar para Goiás? O cidadão que compra um insumo, um produto de fora para revender e está no Simples Nacional, ele paga o DIFAL, que é o diferencial de alíquota de ICMS, na entrada desse produto aqui no estado. E eu queria dar uma boa notícia para quem está nos assistindo, que em Goiás existe um defeito legislativo, né? Não existe lei que regule essa cobrança, ela é feita por decreto. E a época do decreto já passou, né, gente? O estado ditatorial, que o Poder Executivo legisla por decreto-lei, já ficou para trás. Então, o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal de Justiça do Estado vem reconhecendo que esse tributo é ilegal na forma como está sendo cobrado, né? O governo já está se organizando para instituir uma lei, mas é bom que você saiba que você pode deixar de pagar e ainda buscar os últimos 5 anos do DIFAL pago. Então, isso me dá... A coisa que eu mais gosto é quando aparece algo para fazer para as empresas do Simples. Porque é um regime que é mais difícil de trazer tese para ele, porque o nome já diz, ele é simples, né? Mas a gente, quando consegue verificar alguma coisa para ajudar o microempreendedor, e voltando a dizer, de forma legal, porque o governador do estado e etc., muito bem assessorado, ele tem condição de saber que era necessário uma lei para cobrar, né? Mas enquanto o povo está pagando, a coisa vai se perpetuando. Então os advogados vêm e aí a gente coloca a MLP como uma empresa que estuda, que participa de todos os pensamentos, os desenvolvimentos de tese, no sentido de trazer economia, né? Ou seja, se eu não tenho que pagar esse valor, me cobre o valor correto. E se o que está me cobrando é inconstitucional, eu não vou pagar, né? Para isso existe o Poder Judiciário e a gente está aqui para ajudar os contribuintes. Legal disso, que a gente vai aprofundando, né? Dentro das expertises de cada profissional. Quando a gente iniciou, a gente mostrou que realmente nós temos entendimento de algumas áreas. Nós precisamos de suporte em áreas específicas. Porque eu, como empresário, vejo que algumas pessoas já mexem no meu dinheiro e dão esse suporte. O contador me dá um suporte na área financeira, o BPO me dá uma força aí em algumas etapas também ali do meu DRE. Só que a expertise dele não é de fazer o que nós estamos discutindo aqui, né? Porque o espectador ele pode entender que, não, isso é uma coisa que o meu contador devia estar me posicionando, me falando aí sobre quais tipos de projeto eu vou entrar, ou então ele falando, olha, o meu contador ele precisava estar olhando ali que eu já pago de FAO já tem 5 anos e é um decreto. Mas é a hora que é interessante a gente trazer vocês aqui para mostrar que não é assim. Cada um na sua expertise. O que o contador vai fazer é uma etapa tributária de fazer os recolhimentos, mas ele não estuda tese, que é uma coisa que na vivência, né, do Dr. Rogério, é a coisa que ele mais faz. É fazer análise de tese, é verificar o que está sendo cobrado de forma equivocada ou de forma, como mesmo foi dito, né, autoritária, de cima para baixo, e fazer essa recuperação, né, doutor Rogério? É excelente essa colocação do Diogo, porque há de se dar a César o que é de César, né? Os contadores sofrem muito com cobranças que não são da seara deles, né? Isso. E a seara deles já é por demais exigente, pesada,
eu tenho uma profunda admiração pelos contadores, pela contabilidade, porque além de ser fundamental para o empresário, ela é uma área que exige muito, né? Nós temos no país hoje mais de 1 milhão de normas tributárias vigentes entre as esferas. Não é caso nem de rir, mas... É de chorar, né? De chorar. Seria cômico se não fosse trágico, né? Justamente. Então, Isso se a gente não falar das instruções normativas, que mudam a cada ano. E aí é onde eu ia chegar. Nós temos as leis na esfera municipal, estadual, federal, nós temos instrução normativa, nós temos interpretações, recomendações, portarias, e o contador tem que estar atualizado em todas elas, porque a ele cabe apurar o seu tributo, né? E muitas vezes ele recebe esse tipo de cobrança. Ele não foi... A formação dele não é para dizer se a lei é constitucional ou inconstitucional. A formação dele é para saber que lei está vigente, e vigente é aquela que está publicada, que não foi revogada. E saber apurar o seu tributo. Olhar para essa lei e dizer que ela fere a Constituição, que ela fere o princípio A, B ou C, é competência do profissional do direito. Olha né? só. E os contadores são cobrados muitas vezes nesse sentido. Lá no escritório eu tenho muita parceria. Eu tenho um sócio que é contador, que é o Ivan, da KBL Contabilidade, que é advogado tributarista e contador, e tem muitos parceiros contadores. E aí, o que a gente vê? E que eles são, às vezes o cara fala, não, já estou te pagando por mês, faz essa defesa aí. E a defesa tem nuances majoritariamente jurídicas. Que cai da competência deles, né? Que não é da competência dele. Por exemplo, tem muito auto de infração que eu só consigo defender com a ajuda do contador. Porque existem cálculos matemáticos complexos para serem feitos. Tem que ter um programa de levantamento ali. Às vezes uma distribuidora que tem 40, 50 mil itens no seu mix. Mas a estruturação, a forma de pedidos e os pedidos de temática jurídica, esses não estão na alçada dele. E muitas vezes o empresário coloca o contador para fazer porque não é obrigado, porque não é obrigado que seja um advogado, mas na verdade ele está perdendo uma oportunidade de fazer uma boa defesa enquanto é gratuito. Porque também é importante dizer isso. Quando você tem a oportunidade de se defender na esfera administrativa, é gratuito, não tem custas. É o Estado que vai olhar aquela sua defesa. Enquanto você estiver se defendendo, ele não pode inscrever seu débito em dívida ativa, ele não pode entrar com execução. Então, tem muito advogado que não é especialista em direito tributário, vira para o empresário e fala assim, não vamos defender isso aqui não, porque ninguém ganha no administrativo. Vamos para o judicial. Está causando um prejuízo imenso. Olha só. E falando besteira, porque ganha sim. Os meus honorários na área tributária, eu já ganhei muito mais dinheiro, graças a Deus, na área administrativa. Na área administrativa, que é composta de, no mínimo, 2 instâncias. Todo mundo tem direito a recorrer. Então, geralmente, no primeiro nível, é um auditor fiscal de carreira. Mas no segundo nível, nós temos os tribunais administrativos compostos de metade da sociedade civil e metade do fisco. Então nós temos aí OAB, a CIEG, FIEG, indicando julgadores para poder olhar o lado do empresário. E aí você pensa assim, esses aqui voltam com contribuinte, esses aqui voltam com fisco. Não, por muitas vezes eu ganhei com voto de fiscal e já perdi com voto de representante da sociedade. Eles estão lá para fazer o certo, para ler, para dar a opinião deles, né? Então é muito importante fazer essa divisão que o Diogo colocou aqui, muito feliz esse comentário, porque muitas vezes, eu tenho um colega, grande estudioso do direito, lá do saudoso escritório do Salomão e Mates, e ele diz assim, a tese dele de doutorado foi essa, ele diz assim, favorecer, entre aspas, a empresa dizendo que ela pode se defender sem advogado é, na verdade, uma arapuca. Porque aí ela acredita que é só escrever um papelzinho ali. Eu já peguei várias vezes na minha vida profissional o processo na área de recurso ali, na fase de recurso.
Quando eu leio a defesa, me dá vontade de chorar muitas vezes. Às vezes é algum funcionário lá que o dono olhou para ele e falou, faz. Isso é bom de português. Faz uma Não, é uma confissão. Você quer ver um exemplo? Supermercado, eu na época de estudante estagiei na gerência jurídica do Procon Goiás. E rapidamente fui colocado para minutar as decisões da coordenação jurídica. E a gente via defesa assim, olha, realmente lá na prateleira tinha produtos vencidos, mas o funcionário já foi mandado embora, que fez isso, e eu queria pedir então a anulação. Aquilo ali é uma peça de defesa cômica. É melhor escrever, mantenha o auto, né? Tecnicamente... Tá validando aquela outra coisa, já auto-infração. peguei defesas assim, e aí não tô entrando se é verdade ou não, eu só tô comentando. Já peguei defesas assim, este auto de infração não respeita o que recomenda o Manual de Defesa do Contribuinte Goiano. Por essa razão, requer que seja anulado. É melhor não fazer, para fazer desse jeito. Né? Então, muitas vezes o advogado de verdade, quando ele entra no jogo, a coisa já está muito feia. Por quê? Por falta de consciência das pessoas a trazer cada uma para o seu lugar. Por exemplo, quer pagar menos tributo de forma legal, né? É comigo. Agora, não, doutor, eu quero investir, eu quero fazer um projeto para deixar de pagar esse tributo aqui e investir na área social, cultural. Não vou ser eu que vou estruturar, vai ser o Josimar. Essa é a expertise dele. E a gente precisa respeitar as pessoas dentro das especialidades. Porque quando a gente faz mal feito, na verdade, a gente está fazendo um desfavor até à sociedade. Aquilo não vai chegar ao objetivo. A sociedade não vai receber o benefício, o empresário não vai deixar de pagar o tributo e a coisa vai desandar. Né? Então, é muito bem colocada essa fala do Diogo. O seu contador, ele está ali para te assessorar na forma de gestão do seu patrimônio, porque o que é a contabilidade? É administrar o patrimônio da empresa e as obrigações, haveres, ônus que ela tem para com o fisco e para com terceiros. É trazer um balanço, é trazer uma escrituração que mostre para toda a sociedade, e aí leia-se o caso da Americanas, hein, que absurdo aquilo, né? Trazer o que essa empresa é de verdade, se ela está rentável, se ela não está, se ela é deficitária, se ela é eficiente, se ela não é. Então é um papel fundamental, porque milhões e milhões de pessoas investem nas empresas com base em informações contábeis. Então há de se fazer uma contabilidade com muita responsabilidade. E eu acho que nós estamos precisando no país dar exemplo, pegar esse pessoal responsável por esse escândalo aí das Americanas e outras. Já tem outras aí. Que estão por vir, né? Empresas, errei 2 bi. Como assim? Você erra 2 bi num balanço? Nunca na né? vida. Né? Nós começa a pôr esse pessoal na cadeia, que é para moralizar. Porque nós ainda estamos precisando, é uma outra área que muito bacana, nós estamos precisando de criar no brasileiro a cultura de investir. Por exemplo, na Bolsa, que lá nos Estados Unidos, a criança ganha, com 5, 6 anos, ela ganha de presente ações. Para ela aprender. E aqui a gente fica pondo dinheiro na poupança. Chega no final do ano, você perdeu. A poupança deu 6, 7, 8, a inflação deu 12. Você perdeu. Desvalorizou o Desvalorizou. Principal. Olha só que bacana mostrar as esferas dos profissionais, né? O contador faz uma parte, a parte de advocacia faz a outra e ainda tem uma parte de investimento, né? Como você falou de tributação, de conscientizar, fica uma pergunta para os dois aqui, para nós, né? Olha só como é interessante, falando de cultura. Quando eu trago essa cultura para cá, hoje o empreendedorismo ou o empresário tem uma cultura, eu digo a grande maioria, de sonegação, ou seja, eu não vou pagar tributos porque eu não tenho um retorno. Isso é uma grande preocupação que eu tenho com toda vez que a gente aborda algum empresário. De que forma o Brasil caminha para ter essa conscientização contábil, ou seja, que o caminho certo é pagar tributo, mas o tributo certo, o tributo com o contador correto, com o departamento de jurídico correto, com essa assistência de investimento correto. Como a gente rompe essa barreira de cultura do negativismo, ou seja, que o governo está só para atrapalhar, ou seja, politicagem, né, vamos dizer assim.
Bom, o que eu penso, né? E isso é importante também. Rapaz, esses caras são bons mesmo, né? Eles trazem o melhor de cada tema para a gente comentar. Veja, nós vamos também mudar algumas coisas no Brasil, né? Primeiro, nós temos uma cultura que eu chamo de cultura do vira-lata, né? De achar que tudo que é de fora é bom e que nós aqui dentro, cara, não sabemos fazer nada. Nós temos invenções maravilhosas aqui no Brasil, né? Uma delas é o SUS, né? Tem um sistema único de saúde. Em vários países aí ditos de primeiro mundo, como Inglaterra e Estados Unidos, se você não tiver dinheiro, meu amigo, você morre no meio da rua ali. Os caras quebrou sua perna no acidente de trânsito, ele te estabiliza e manda você com a perna quebrada embora. Se não tiver dinheiro para pagar. Isso é desumano. Você tem que analisar se você vai pagar ou não vai pagar a ambulância, né? Exatamente. Eu tava vendo, esses dias eu tava jantando e passei um short assim no Instagram, o cara reclamando que gastou 40 mil reais, porque ele passou mal, passou 3 horas lá, e ele foi dando os custos, a internação, a ambulância, na hora que converte em real, 40 mil, né? Deus me livre do negócio desse. Eu acho que ele deve ter tido um mal-estarzinho. Se ele soubesse o preço, ele ia falar, nossa, vocês me arrumam água com gás e me deixam embrulhadinho aqui, que uma hora melhora, né? Deixa eu quieto aqui na rua Deixa mesmo. eu quieto aqui. Doutor Rogério, eu posso falar por experiência própria. Eu morei por quase 2 anos na Alemanha. E não existe um sistema único de saúde na Alemanha. Eu tive um seguro-saúde privado, comprado de uma empresa alemã que me amparava em caso de doença. Então, assim, eu só utilizei em um momento, que eu tive uma gripe muito forte no inverno, precisei de atendimento médico especializado. Mas, assim, é muito bacana, concordo com você, que o Sistema Único de Saúde brasileiro, ele é um exemplo muito bacana, ele é um modelo que, apesar de alguns problemas pontuais específicos, ligados àqueles que a gente já comentou inicialmente, é interessante e que pode ser melhorado. E essa experiência minha já, que eu vivi fora do país, num país de primeiro mundo, que foi a Alemanha, foi muito bacana, porque eu era estudante do curso de especialização, veja só. Tinha uma bolsa do governo alemão de 1.300, quase 1.400 euros, há 10 anos atrás, e eu pagava IRP, Imposto de Renda Pessoa Física, IRPF, PASE. No Brasil, nós pagamos 27,5%. Lá na Alemanha, eu pagava 34%. Acima da tributação aqui. O sistema de tributação alemão ele é um pouco acima do brasileiro. Só que o mais interessante, lá na Alemanha, durante esse período que eu vivi, eu conseguia perceber na rua, na sociedade, a devolução do imposto. Ou seja, se um buraco acontecesse na rodovia, na cidade, no mesmo dia ou no dia seguinte ele era tampado, com qualidade. Se a árvore caía, se as folhas caíam no chão do inverno, todo dia isso era limpo de forma eficaz. Ou seja, o sistema público de prestação de serviço para a comunidade, ele funciona e é ágil, embora não tenha sistema de saúde público na Alemanha. Então, a minha sensação de pessoa, de contribuinte, ela foi positiva nessa experiência alemã. Já no Brasil, nem sempre é dessa forma, porque por mais que nós formos fazer um pagamento de uma carga tributária média, alta, a gente não percebe esse retorno para a sociedade, ou seja, a gente percebe lixo nas ruas, o sistema de coleta de lixo às vezes é falho, a iluminação pública nem sempre é eficiente, né? Isso gera uma série de outros problemas, insegurança, risco de assalto, enfim, problemas da sociedade. Meio ambiente, então, nem se fala, né? Então, assim, no Brasil, eu vejo que realmente a carga tributária é alta, concordo, existem outras nações que ainda têm outras cargas tributárias mais altas ainda, mas o grande desafio, acho que a grande dificuldade, o brasileiro, o doutor Rogério deve concordar comigo, ele tem medo de imposto. Não necessariamente o medo, mas assim, o pavor no sentido de achar que o imposto é do mal. Não, eu não vou pagar o imposto, ou eu vou fazer algum cálculo, alguma situação aqui para reduzir isso, nem sempre de forma legal, diferente daquela apresentação que o doutor Rogério comentou, que é possível reduzir ou recuperar de forma legal, nem sempre todos os empresários, todas as pessoas têm esse mesmo pensamento. Justamente. Então eu vejo que a raiz do problema é o retorno para a sociedade dos impostos, né? Ou seja, um investimento em políticas públicas de saúde, políticas públicas de desenvolvimento para o bem comum da sociedade,
E também uma mudança de mentalidade. Então eu vejo que são esses dois os problemas principais. Dois pilares. Dois pilares para uma Exatamente. mudança de mentalidade. Como você colocou, Frank, é preciso pagar tributo também. As Claro. coisas não caem Sim. do céu. Sacou de uma árvore ali, vai cair uma verba ali. E a pronto, gente acabou. viu, eu mesmo, em muitos momentos da minha vida, com uma tendência um pouco mais liberal, pensava no Estado mínimo. E a gente tinha aquela briga entre o Estado inchado, que muitas vezes o pessoal mais à esquerda quer, que é aquele Estado que faz de tudo, e aquele Estado mínimo, né? Que é aquele Estado em que ele não, cada um cuida da sua vida. Ele vai gerir o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo. E eu acho que a gente não pode fossilizar as ideias. Essa pandemia mostrou, pelo menos para mim, que o caminho é o meio. Não pode ser mínimo, porque se nós não tivéssemos um SUS, na época da pandemia, nós tínhamos tido o dobro de mortos. Como nos Estados Unidos, por exemplo, morreu mais de 1 milhão de americanos. Olha só. Né? Por outro lado, nós também não temos que ter um Estado que se arvora a ser empresário, porque ele não é bom empresário. Né? Ele nunca vai conseguir competir com a iniciativa privada. Por quê? Porque a dinâmica é diferente. Totalmente. Né? A dinâmica da contratação, da demissão na área privada é totalmente diferente da área pública. A arrecadação em si, né? Então, o Estado não nasceu para ser empresário. Né? Então, eu penso que o caminho é mais o meio. Áreas como polícia, áreas como saúde, essas não tem como. Ele tem que estar muito presente. Mas não tem que estar lá se metendo dentro dos assuntos da iniciativa privada. Né? Porque quando ele faz isso, ele piora o setor. Né? Vejamos bem quem é que não lembra da época, eu era criança, mas lembro, em que um telefone valia 20 mil reais. As pessoas alugavam a linha de telefone, né? Na época da Telegoiás lá, estatal. Telegoiás. Hoje, quem não tem aí 3, 4 números, se quiser, né? O que mudou? A revolução que foi. Então não dá para defender o Estado tá se metendo em tudo. Agora, tem que fiscalizar. Tem que estar né? presente, Tem que né? fiscalizar, tem que exigir das empresas que recebem concessão para áreas vitais, como saneamento básico, como conta de água, de luz, etc. Essas pessoas têm que andar na linha, essas empresas, né? Agora, nós precisamos criar no brasileiro também, e concordo exatamente com o que o Josmar falou, é preciso pagar tributo. Agora, o nosso sistema, isso é o triste, ele é um sistema completamente injusto. Por quê? Porque a nossa tributação ela é baseada em consumo. Quando você tributa o consumo, você tributa o arroz, o feijão, a Coca-Cola, que todo mundo consome. Então é justo. Não, não é. Por quê? Essa tributação, ela pesa mais no bolso de quem? Do pobre, né? Daquele que tem menos. Ora, pois. É lá na ponta, né? É na ponta. Se É o você consumo. tributa a alimentação, todo mundo se alimenta. Então, se você tributa lá 20%, 27%, como estão querendo dizer que vai sair na reforma alíquota única, 27,5% do gasto com alimentação para quem tem uma condição social melhor é muito menos do seu orçamento do que para aquele que ganha um salário Um mínimo, salário por mínimo, exemplo. 27% do salário Né? mínimo. Então, isso cria o quê? Isso cria a sensação de revolta para com o tributo, porque ele é injusto. Vocês querem ver uma coisa? Claro. O tributo, o ITR. O Territorial ITR rural, né? sobre os imóveis rurais. Bom, quem tem imóvel rural E é um tributo federal, né? E é um federal. tributo federal. Federal. Quem tem imóvel rural, né? Na sua média, são pessoas que estão meio de situação. Hoje é caríssimo você adquirir um imóvel rural, certo? Pois bem, se arrecada no Brasil de ITR menos do que a cidade de São Paulo de IPTU. No Brasil. No né? Brasil. Nós estamos falando de uma região muito maior. No Brasil. Por quê? Porque não há interesse em tributar esse tipo de coisa. Agora, a tributação no consumo, ela só aumenta. E aí, isso aí faz com que as pessoas que estão pobres fiquem mais pobres e aquelas que estão ricas fiquem mais ricas. Tem até a musiquinha, né? Porque a concentração é diferente. Né? O imposto sobre heranças no Brasil é no máximo de 8%. Tem país da Europa, que eu também já acho um exagero, como a França, já chegou a cobrar 70%.
O pessoal mudava lá, não quero, o Geraldo Depardieu, não vou ser tributado um negócio desse. Também é absurdo. Então, qual que é a lógica do tributo para mim? Você diminui a alíquota e aumenta a base. Se você cobra um tributo menor, todo mundo paga. Olha só. Todo mundo paga. Olha que visão. E paga doutor. feliz. Paga satisfeito. feliz. Por que ninguém no Brasil quer sair do Simples? Porque o tributo é menor. Ninguém quer sair do Simples, quando todo mundo deveria querer aumentar o tamanho Ampliar, do crescer, potencializar seu Mas negócio. você vai sair de 11, 12, 9% para cair em 35%? Tá louco. Eu tenho cliente que tem 35% de tributação, gente. Isso é ilógico, né? Até um evento nosso do Beni, eu comentei, é o seu sócio que você não escolheu o mais caro. Mais caro. Porque ele te tira, não é do seu lucro, não é do seu faturamento. Né? Então, o que acontece? Nós precisamos aumentar a base, diminuir as alíquotas, para que a maior parte da população pague e pague feliz. Porque o tributo faz parte do pacto social que a gente fez lá atrás. Vou abrir mão um pouquinho do meu patrimônio para que um ente faça por todos, né? Então, nós precisamos avançar. E aí, para finalizar essa parte, eu queria dizer também de uma outra coisa que a gente precisa melhorar, porque esse ambiente aqui é um ambiente de empreendedorismo. Nós, brasileiros, precisamos parar de achar que todo mundo que deu bem na vida ou roubou ganhou herança. Isso é uma mentalidade que nos atrasa. No Brasil, não tem nenhum milionário que quer aparecer na televisão, que quer falar com orgulho do que conquistou. Você sabe por quê? Vai receber a pecha. Roubou ou ganhou alguma herança. Nós temos que parar com isso, né? Eu gosto de citar o exemplo dos Estados Unidos, porque está ali próximo, eu já fui várias vezes, conheço. Olha, todo mundo, quando vê alguém bem sucedido, bate palma. Aplaude, vibra. Make money, veio fazer o sonho da América. Beleza. Como que você chegou? A pergunta que a gente tem que fazer para esse cara é, meu amigo, vem cá, vamos lá no Bottom Up. Conta para nós como é que você fez. O caminho. Sua história de superação não é olhar e falar, deve ter roubado. E os pais pararem inconscientemente de colocar na cabeça dos jovens crenças limitantes. Quer ver uma? Papai é pobre, mas bota a cabeça no travesseiro e dorme a noite inteira. Eu escutei isso na minha infância. Gente, peraí, o que a criança vai pensar? Se eu um dia for rico, eu não durmo. Né? Eu não durmo. Ó, papai é pobre, mas nunca vai vir uma blazer preta. Hoje nem tem blazer, mas buscar ele 7 horas da manhã. O menino pensa internamente, ele cresce pensando nisso. Eu tô quase derrubando o negócio aqui, né? Mas eu vou empolgando com essas coisas. Mas não é fascinante. Pode, isso né? Que é o gostoso. É né? mais fácil um caminho. Como é que é a história lá? Que um rico entrar no reino do céu. Pelo amor de Deus. Ganhar dinheiro, ter prosperidade, Faz não um é. camelo passar no buraco da agulha, do que um rico entrar no céu. Gente, dinheiro, prosperidade, não é para ser algo a ser temido do mal, assim como o tributo. Eu não sei se vocês viram um movimento americano, na época do governo Donald Trump, dos grandes milionários americanos pedindo para pagar mais tributo. Aquilo ali devia ser ensinado nas escolas. E quando que você viu isso? Mas são pessoas que têm consciência. Ó, eu tenho muito, eu quero contribuir. Vocês estão me tributando pouco, né? Então, o que mais acontece? Capacidade de contribuir pela sociedade. Você frisou muito bem no início, que a gente tem que ter essa consciência de ajudar o próximo, que é um grande diferencial. Que é uma coisa que o Josimar trouxe aqui para nós hoje, que está à disposição. Agora, temos que parar de ter medo de ser bem-sucedido. Nós somos um país de envergonhados. E, infelizmente, o primeiro empresário que teve coragem de romper com isso, que foi lá e deu uma entrevista com a Lamborghini dentro da sala, e que foi o Eike, teve aquele desfecho da Lava Jato lá, que alguns dizem, já assistiu o documentário umas 2 vezes, que não tinha corrupção, outros dizem que tinha. Isso não me interessa agora. Nós cultuarmos a história bem-sucedida. Nós valorizarmos, né? Valorizarmos, propagarmos, porque senão nós vamos continuar sendo, e nada contra funcionário público, inclusive meu pai e minha mãe eram, minha família majoritariamente tem, mas nós somos uma sociedade que só almeja o serviço público. Não pode ser assim. Nós precisamos, quem paga as despesas para que o país funcione é o empresariado, é a atividade econômica, porque nós não estamos num país comunista.
Então, na sociedade capitalista, Graças a Deus. quem não. faz gerar o capital é o empresário. Então, nós precisamos bater palma para o empresário que deu certo, em todas as Isso. escalas, né? Eu acho que isso é uma coisa que é um mindset que nós temos que mudar para ontem. Porque na hora que as pessoas começarem a chegar aqui no Bora Up e falar, gente, eu vou contar um negócio para vocês, ganhei dinheiro, minha empresa triplicou de tamanho, sem ter medo de alguém falar, não, tá fazendo alguma Vamos coisa atrás desse errada. caboclo ali que Vamos tem muito atrás, pra vamos pagar. investigar, tem alguma coisa. Porque no Brasil funciona assim, né? É como se todo mundo estivesse puxando todo mundo para baixo, quando nós devíamos estar levantando. Então, Essa parte que você bem falou, doutor Rogério, é interessante porque quando a gente faz toda essa... Estava avaliando aqui. Toda essa parte de tributação pelo consumo, o que acaba acontecendo? A gente pulveriza por diversos locais para consumir. Então, o cigarro é um imposto diferente do refrigerante, que é um imposto diferente do sal, que é um imposto diferente do arroz, que é um imposto diferente de uma soja, que é um imposto diferente de um frango. E acaba que, de fato, a gente não consegue juntar tudo isso numa forma de você reduzir um tributo em si. É quando a gente vai falar, não, eu tenho uma terra, eu tenho uma propriedade rural, com essa propriedade rural eu vou chegar no meu advogado e vou falar, olha, vi aqui que agora os impostos são na faixa de 30%, 40% na minha área rural. O que a gente pode fazer para que eu tenha um pagamento adequado e dentro desse pagamento adequado eu tenha condição também de fazer um investimento num projeto social, até porque numa propriedade rural gigantesca a gente conseguiria, por exemplo, fazer um projeto social com um montante muito maior do que ficar tirando dinheiro do feijão, né? A empresa no Simples ali para fazer igual a gente estava conversando, 9% no imposto de um Simples, a gente está falando de R$1.000, R$2.000 de imposto que o empresário está pagando, é coisa de R$100 que a gente está fazendo de retirada. Quando é uma empresa muito grande, quando a gente está falando, por exemplo, de uma área rural, 10% a gente consegue pagar, custear, né, vários projetos sociais na região, para pessoas que tiveram impacto com alagamento, que tiveram problemas de seca, problema de falta de alimentação. A gente, eu estava enxergando exatamente nisso, mesmo que seja menos pessoas sendo atingidas, elas têm, né, sendo impactadas por um aumento desse imposto, elas podem gerenciar de uma forma mais ajustada do que a população inteira, né? Quando a gente vai falar lá do Pareto, né, dos 80-20, 80% que você teria ali de imposto na mão de 20% que poderia, com a consciência maior, uma condição de acionar um advogado, gerenciar, inclusive, melhor esse imposto do que deixar na mão do governo, né? Nós temos experiências de descentralização muito bem sucedidas, né? Em que a comunidade ali, ela vota o que ela quer que a verba pública seja empregada. Nós temos isso em alguns países da Europa, temos nos Estados Unidos. E o que eu acredito, tá? Eu sou contra um país do tamanho do Brasil centralizar as verbas. No Brasil, por exemplo, não sei se vocês sabem disso, 92% dos municípios não arrecadam nem para pagar as despesas deles. Nem a folha, né? Eles vivem, sabe, do que? Do fundo de participação municipal. Tá errado. Erradíssimo. Né? O dinheiro, você nasce, morre e vive dentro do município. O dinheiro tinha que estar aqui, dentro do município. Mas não, 70% da arrecadação tributária do país está encastelada lá na União. É um sonho pensar que um país do tamanho do Brasil vai ser administrado por uma pessoa que está sentada lá em Brasília. Não. Nós temos que colocar o dinheiro na ponta, na mão dos prefeitos, na mão dos governadores, e uma parte residual na mão da União. Nós estamos ao inverso. Nós nos chamamos federação, mas nós não somos uma federação. Aí meus professores da época do mestrado ficavam bravos comigo. Não, mas nós somos. Federação de Araque.
Que federação é essa? Já tava defendendo tese lá já. Não, né, já. E eles ficavam bravos. Não, O Pacto Federativo é só o nome mesmo. É só, nós só o nome, doutor. copiamos dos Estados Unidos. Olha, eu vou falar umas polêmicas aqui, hein? Estamos aqui para isso. Nós copiamos dos Estados Unidos o nome, o Estado Federativo e o presidencialismo. Bom, primeiro, um lugar do tamanho do Brasil não dá certo se não for uma federação. Porque é gigante. Enorme. E é muito díspare. Você quer comparar o clima do Sul com o do Nordeste? Você quer comparar as condições de produção? Por exemplo, eu tive muitas vezes na Amazônia, lá na região, advogando para empreiteiras que estavam construindo lá. Para construir 200 quilômetros de asfalto, tem que dividir entre 4 empresas. E dura 4, 5 anos. Porque é como se aquilo tivesse sido um mar que secou e virou um lodo. O cara tá cavando lá, abre um buraco, a reta escavadeira afunda, mata o cara. Então, para nós aqui no Goiás, né, como diz nós no Goiás, Nós né, do Goiás. você construir 200 quilômetros é daqui para ali. Tudo sequinho, no cascalho. não é? Então, como é que pode comparar? Né? Então, nós tínhamos que ser uma federação de verdade. Isso a gente copiou legal, mas não soube fazer. Até hoje. E está só piorando. Vou dizer por quê. No Brasil, quem legisla sobre direito civil é a União. Sobre direito penal é a União. Sobrava para os entes federados o tributário e o administrativo. Com a reforma tributária, com a unificação das alíquotas, o tributário foi para o espaço. Sobra só o administrativo. Ah, doutor, mas está falando mal da reforma. Uai, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se a alíquota de São Paulo for a mesma que a de Goiás, que empresa que vai vir para cá? Nenhuma. Se a alíquota do Acre for a mesma que a de São Paulo, que empresa que vai para lá? Manaus, você acabou de Eu vou fazer uma citar, outra né? pergunta. Se não tivesse a Zona Franca de Manaus, quantas empresas teriam lá na selva? Então, nós não podemos tratar desiguais de maneira igual. O princípio da isonomia é tratar desiguais de maneira desigual. Essa é a isonomia. Essa é a sacada. Você está entendendo? E então, nessa parte, nós erramos. Por quê? Você vê aqueles filmes, né, americanos, o cara falando, vamos atravessar a fronteira, porque ali tem pena de morte, aqui não tem. Mas é você dar liberdade. A Las Vegas foi construída sobre um deserto. Se não tivesse a possibilidade de ter jogo lá, não tinha Las Vegas. Então eu acho que tem que dar liberdade para os estados. Eu tive um colega que passou para delegado na região do Pantanal. Aí eu falei para ele assim, você vai prender todo mundo que estiver andando com a lâmina acima de, não sei se era 9 ou 12 centímetros que a legislação dizia, vai prender? Vai prender todo mundo que estiver com a cartucheira? A região pantaneira. Não, você sabe o que ele vai fazer? Ele vai fingir que não está vendo. Em vez de aplicar a lei. Por quê? Porque é uma lei que não se amolda às regiões. Que ela é linear, né? Ela pega de fora a fora. E o tributo é a mesma coisa. Por exemplo, se a gente pegasse os bolsões de pobreza no país e dasse a eles condições especiais, eles iriam se desenvolver. Agora, se a gente tratar todo mundo igual, os mais pobres ficarão mais pobres e os mais ricos ficarão mais ricos. Outra coisa que nós erramos, essa é polêmica, o brasileiro não gosta de falar disso, presidencialismo. Pega as 10 economias do mundo. Nós vamos ter presidencialismo ali nos Estados Unidos, que é o único lugar onde ele deu certo, e nós vamos ter uma ditadura, que é a China. O resto é parlamentarista. Parlamentar. Por quê? Porque é o melhor sistema. É um sistema em que não há um trauma quando você precisa mudar o governo. As condições mudaram, a população não está satisfeita, se troca o governo. Se convoca eleições. Não, aqui no presidencialismo, o impeachment, o país para 6 meses. Sim. Até chegar uma decisão, né, doutor? Todas as políticas públicas pararam em 2016. Tudo. Você morou na Alemanha, né? Você tem uma visão do que é o parlamentarismo. Não tem nem os países com maiores IDH do mundo, todos são parlamentaristas, gente. Mas aqui no Brasil eu não quero nem falar disso. Não, e pessoal, é muito interessante, olha só, doutor Rogério, a nossa Constituição Federal de 88, ela é uma Constituição aos moldes parlamentaristas.
Olha, Foi feito o plebiscito em 93 ou 94, em que seria decidido se o Brasil seguiria o regime presidencialista ou parlamentarista. Foi decidido pelo sistema presidencialista. Porém, toda a configuração nacional das políticas públicas brasileiras, elas são baseadas em aspectos parlamentaristas. Então, a gente vive um presidencialismo, conhecido também como presidencialismo de coalizão dentro da ciência política, porém a nossa Constituição ela possui normas parlamentaristas. Olha só que confusão, né? Esse presidencialismo de coalizão, inclusive, já se provou um desastre. Exatamente. Né? Vê-se o que aconteceu com os últimos ex-presidentes todos. O problema que porque é outra coisa. E aí a gente vai falando, né? Tem hora que mais é menos e menos é mais. Por exemplo, será que existem 32 ideologias? Nós temos situações nas casas parlamentares. Nós temos situações nas casas parlamentares em que o cidadão é líder dele mesmo. Ele é líder dele mesmo. Você entendeu? Partidos de aluguel, né? Que a gente sabe, o cara compra lá o diretório estadual daquele partido. Então nós precisamos avançar, é muita coisa, né? E quem mais sofre com isso? O empreendedor, que no dia a dia dele ele tem que pagar as contas em cargos trabalhistas altíssimos. Onera muita gestão dele, né? Faz com que o mercado vá para a informalidade, né? Porque os encargos são muito altos. Se fossem menores... eu cito... que a tributação no Brasil muitas vezes é feita igual banco. O cara você começa a dever o banco e aí os encargos moratórios são tão altos que você fala assim, não existe, é 400% ao ano esse negócio. Aí um dia ele te liga e fala assim, eu te dou 70% de desconto. Você está aqui comigo. Não é assim? Justamente. O que o Brasil faz com os tributos? Olha a história dos refis. Todo governo fala que não vai fazer refis e todo governo faz. Por quê? Porque o brasileiro quer andar certo, mas ele não dá conta dessa. Aí na hora que tira aquelas multas pesadíssimas, tira os juros pesadíssimos, ou uma grande parte deles, e parcela, o cara vai lá e honra, porque ele quer andar certo. É o que o Josimar falou, se nós criarmos um ambiente de tributação menor, nós vamos evoluir, aumentar a base, e aí as pessoas também terem consciência de que elas têm a sua responsabilidade ao pagar o tributo. Né? Tanto que isso é o caminho, doutor Josimar, que o doutor Rogério falou, Diogo, porque você falou que a base tributária hoje é do Simples. E olha só, doutor, como é interessante se voltasse uma política tributária incentivando os pequenos, médios, né, que é da área do Simples, como é que não seria essas arrecadações? Né? Começamos com o assunto falando de como tirar essa cultura de do empresário de não pagar imposto, que tem esse, né? Como iniciamos o debate, que tem essa cultura, não vou pagar. Frank, eu vou comentar uma situação que aconteceu dentro da minha própria empresa recentemente, há uns 2 anos atrás, e com a empresa de colegas e amigos. Nós temos também uma empresa de eventos e de produção de projetos culturais, a Inove Show, e recentemente, por conta da pandemia, nós tivemos acesso ao benefício do PERS, que o Dr. Rogério muito bem conhece. Então, à época, eu estava com um escritório de contabilidade e, via legislação, pedi que fosse inserida a Inove Show dentro do regime de tributação do PERS. E, de forma prática, o que isso significa? Eu teria que sair do Simples Nacional e teria que migrar para o sistema de lucro presumido ou lucro real. De forma prática, a orientação da contabilidade é que não fosse feito isso. Era mais interessante continuar pagando 6% do Simples, do né? Simples, ao invés de zerar os impostos federais, estaduais, e apenas pagar 5% do ISS. Hoje isso vem reduzindo por meio de alguns quinais específicos que ainda estão dentro da legislação. Então essa foi a orientação que eu tive. E assim, não sendo contador, não sendo advogado tributarista, mas sendo empresário, empreendedor, eu não concordei. Não eu digo, olha, é mais interessante eu migrar para esse sistema. E por mais que eu vou ter um cálculo mais complexo, que não é simples, né? Não é o próprio Simples, eu vou ter uma carga tributária menor, mesmo que temporariamente. Ou seja, eu sairia de 6% e reduziria para 5%. E aí o comentário do contador é, não, mas é só 1%, não vale a pena. Mas, poxa, 1% é um número baixo? É 1%.
Mas no volume de faturamento anual, na DRE, isso é muita coisa, isso é significativo. E eu digo mais, se não fosse a legislação do PERTE, talvez a nossa empresa, a InovaShow, não teria crescido nos últimos 3 anos como ela cresceu. Então, assim, esse foi o exemplo de dentro de casa. De modo contrário, um colega também da área, que tem uma outra empresa, ele se recusou veementemente a fazer essa migração, esse processo que a gente fez. Por quê? Primeiro, porque o cálculo não era tão simples, e segundo, porque ele percebeu que iria, em um momento de retorno para o Simples, né, sempre na virada do exercício fiscal, ele pagaria mais impostos. Ou seja, olha a mentalidade. Porque no Simples Nacional, o imposto é calculado por meio de alíquota de faturamento, que parte dos 6% para as empresas de serviços, né? Chegam até 33%, né? Isso. Do Simples Nacional. Para quem tem até 4 milhões e 800 mil reais de faturamento anual. E pasme, pessoal, o que eu quero dizer com isso? Que muitos empresários têm medo de faturar mais porque têm preocupação de pagar mais imposto, ou seja, mudança na alíquota do Simples. Pessoal, isso não é um bicho de 7 cabeças. Se você fatura mais, se você vai pagar mais imposto, obviamente é porque você tem um maior faturamento, independente de qual seja o sistema de tributação né? Escolhido. Então é isso, é o que eu falei agora há pouco. O brasileiro, ele tem medo, ele vê o imposto como um bicho do mal, como um bicho papão. Não, eu não quero pagar imposto porque ele não é do bem, ele é o mal, ele é um problema. Ele é meu câncer, então, assim, vai acabar com a minha exatamente. empresa. Então, é preciso também mudar a mentalidade. E assim, para isso existe o papel do advogado tributarista, para orientar, para mostrar qual que é a melhor tese, qual que é a melhor legislação a ser seguida, qual imposto realmente é o imposto que está calculado corretamente. Então, assim, cada profissional dentro da sua área. E assim, para o empreendedorismo isso é fantástico. Eu vejo o empreendedor brasileiro como um malabarista, ao mesmo tempo cuidando do comercial, do administrativo, do marketing. E não é bem assim. O empreendedor, mesmo que seja um MEI, mesmo que você trabalhe sozinho dentro da sua casa e não tenha um escritório com fachada, com equipe administrativa, não pense como empresa, pense como empresário, como empreendedor. Só assim você vai conseguir crescer e verificar onde estão os seus potenciais. É como o Diogo falou agora há pouco, da Lei de Pareto. Onde estão os 20% de investimento? Eu estou falando de tempo agora, não financeiro. Onde é que eu vou investir 20% do meu tempo que vai me gerar 80% do meu resultado? Muitos me perguntam, doutor Rogério, como é que você consegue administrar tanta empresa? Você tem empresa de consultoria para prefeituras, consultoria terceiro setor, empresa de eventos, editora de livros, jornal. Temos agora com contabilidade pública e eleitoral. Eu sou casado, tenho família, tenho vida social também. Muitos me perguntam isso, como você consegue? Eu digo, gestão. Eu tenho junto comigo 9 pessoas diretas que me ajudam na gestão dessas empresas, em que eu lido diretamente com essas pessoas. E elas, por sua vez, elas lidam com as outras equipes do time. Então essas 9 pessoas estratégicas têm que estar próximo de mim. E pessoal, há 12 anos atrás eu comecei como empresa, sozinho, no quarto da minha casa, e pasme, comecei tudo quando eu estava no doutorado na UNB. Tinha uma renda lá de uma bolsa de doutorado de R$ 2.200 na época. Então assim, isso foi a base de tudo. E mais de uma década depois, ou seja, 13 anos depois, eu consigo ter essa experiência positiva, graças a Deus, e poder compartilhar isso aqui com vocês. Então é isso, escolham 20% do que vocês fazem de melhor dentro da empresa de vocês, e o restante, delegue, Frank. O Frank não poderia estar aqui agora se lá na LCK ele não tivesse um excelente time operacional, comercial. Ele está aqui, mas a empresa está rodando, o Diogo também. Da mesma forma. Junto com a Bia Souza, o Dr. Rogério. Então, assim, o tema aqui é empreendedorismo, o objetivo do podcast é esse, embora a gente esteja falando de vários outros temas adjacentes, é muito bacana você se desenvolver. O assunto era imposto, né? Mudança de mentalidade, acabei que eu me empolguei e ampliei bastante o tema. Mas isso é fundamental, Sim. Porque a raiz do Bora Up é isso. É mostrar, romper esse medo, o doutor falou muito bem aqui, de crescer. Sim. E o Bora Up vem com essa pegada, com essa proposta de incentivar. Nós falamos muito aqui que o empreendedorismo ele é solitário, o empreendedor ele é solitário, mas não, isso nos mostra e nos inspira com a história de vocês, como é importante crescer e acreditar.
que o país é possível, que o nosso sistema de saúde é possível, que a nossa tributação é possível, que os nossos impostos geram resultados. Então, assim, nós precisamos acreditar e poder querer crescer, né, doutor? Exatamente, exatamente. E é como nós falamos, é importante sim pagar impostos em dia para não ter encargos e multas, né, por atraso de pagamento. É importante também ter uma consultoria de um advogado tributarista. E a MLP está aí à disposição. E ter essa orientação para que seja feito o cálculo corretamente e o imposto pago corretamente. Eu tenho uma preocupação muito grande. Por mais que às vezes a gente faz uma prestação de serviço, não hoje, mas desde quando a empresa nasceu, eu vou fazer uma consultoria específica, uma ação pontual que, sei lá, custa 50, 100, 300 reais, não importa o valor quão baixo seja, é um serviço, então isso é preciso ser tributado, mesmo se o cliente não faça questão de receber uma nota fiscal daquele serviço, isso tem que ser oficialmente computado, tributado, e aí as empresas de contabilidade estão aí, os escritórios de advocacia tributária também, então isso é muito importante, principalmente o medo de pagar imposto. O imposto não é um bicho do mal. O imposto é algo que vai voltar. Aí cabe a nós, cidadãos da sociedade civil, cobrar dos nossos governantes, dependendo de qual seja a esfera, o retorno desse imposto para a sociedade, em forma de política pública. Aí já seria uma outra discussão, debate, né, outro debate para uma outra tarde. Então é muito importante. É mais uma das coisas que a gente precisa pensar enquanto sociedade, né? Para a gente não ficar aqui também só chorando, reclamando. Nós temos que fazer a nossa parte. O que ele comentou? É interessante isso. Às vezes eu vou comprar algum serviço, algum produto, e a pessoa fala assim, com nota é tanto e sem nota é tanto. Bom, se você fala isso, qual que é a sua diferença para os Renan Calheiros da vida? Você entendeu? Ah, não, mas lá é milhões. Não, meu amigo. Meu pai falava o seguinte, quem pega 1 centavo ou quem pega 1 milhão, roubou do mesmo jeito. A punição é mesmo. Né? O grau de consciência então, nós mesmo. precisamos também mudar, e eu vejo um movimento no país para isso. O que o Josimar acabou de falar? Não, independente do cliente me pedir ou não, eu vou emitir. Né? Então, esses dias eu vi um repórter parou lá na porta do maior shopping de falsificação lá em São Paulo. Não sei se é 24 de março o nome da... 25 de março. 25 errei por um dia, 25 de março. Aí o cara saía lá da porta comprando um monte de coisa falsificada, que aquelas marcas gastaram milhões em desenvolvimento, em marketing, para ter uma marca, né? E aí o cara falava assim, deixa eu te fazer uma pergunta. Pois não. O Brasil é um país que tem muita corrupção demais. Tem corrupção demais. Só picareta. Mas você é corrupto? Eu não, de jeito nenhum. Não, tá. Mas você acabou de comprar uma coisa e você fala, não, mas eu sou uma gota no oceano. Tem que pegar os tubarões. Não, a ideia tá errada, né? Se você vem aqui, tá se a gente vem aqui no Bora Up falar de mudança de mindset, falar de postura do novo milênio, nós também temos que fazer a nossa parte. Não adianta eu sair daqui e parar ali na vaga de deficiente. Eu tô dando o maior exemplo do mesmo jeito, que é o brasileiro, o problema ele reclama do governo, mas se ele for dar uma boquinha, ele quer também. Não pode. Não né? Pode ser assim. Eu me recordo, eu tive uma experiência uma vez em Veneza, e eu falei assim, ó, eu tenho contato com 30 e poucos alunos todo semestre na especialização lá no IBET, onde eu dou aula desde 2009. Então, eu tenho uma renovação, assim, vamos dizer, de ter contato com esses jovens, né? Todo semestre, uma turma nova e tal. Eu falei, enquanto vida eu tiver, eu vou contar essa história, né? Nós temos também que fazer o nosso meia-culpa enquanto nação. O quanto que o Estado, o quanto que as empresas gastam para vigiar, para fiscalizar os brasileiros, né? Nossa. Então, por exemplo, eu cheguei lá, eu estava esperando vir a balsa, que seria o ônibus daqui, né? E aí, quando a balsa chegou, abriu a porta lá e o povo foi. Uns iam na direita, numa maquininha lá, tipo um City Paz da vida, outros iam na esquerda e outros iam reto. E eu perguntei para a moça, né? Não vou aqui tentar reproduzir o portunhol que eu usei com ela, né? Que era, inclusive, tava na Itália, mas o que deu? Eles fazem um esforço para entender. E ela disse, olha, eu falei, por que não tem catraca?
E ela disse não, porque se algum cidadão de Veneza não tiver o dinheiro para pagar sem que isso impossibilite ele de alimentar a família, ele vai de graça. Eu falei assim, mas e se ele tiver dinheiro e for de graça? E ela virou para mim e disse assim, e por que alguém faria algo assim? Uau! Cara, Que pedrada, hein? que tapa na cara, assim, do ponto de vista de nação, né? Eles nem cogitam A possibilidade. a possibilidade do cara fazer isso. Nós precisamos chegar nesse nível, né? Quando eu vejo as pessoas pegarem os Uau. bancos, teve um banco, eu não vou fazer propaganda do banco, mas teve Cara. um banco aí que colocou um monte de bicicleta comunitária, os caras despedaçaram o negócio, roubaram tudo, você entendeu? Quando a gente vê a depredação de coisas que estão lá, Públicas, dos né? parques públicos, etc., a gente tem que também fazer o meia-culpa, né? Porque aí, se eu vou lá É fácil. e quebro uma gangorra, um balanço de um parque, o poder público vai gastar um procedimento altamente burocrático, né? Pra ir lá trocar. Para aquele ir lá balancinho. trocar aquilo ali. Então eu tenho que zelar daquilo, é um bem público, Cara, né? Então nós temos que fazer o nosso meia-culpa também de darmos o exemplo enquanto empreendedores que somos, porque o povo espelha nos empresários. Os empresários são a mola propulsora desse país, né? que maravilha essa reflexão aí, Diogo. Não, essa parte, né, que eu acho que é a parte do exemplo, né, que a gente realmente, como empresários aqui, a gente começa a assumir essa responsabilidade do exemplo. Que o imposto, ele vem muito como um medo, como um receio. Quando a gente fala de indivíduo, de fato, o imposto ele vai ter um impacto muito maior e o indivíduo consegue gerenciar muito menos. Quando a gente fala de empresa, aí a gente tem que realmente ter um entendimento que eu preciso compreender que o imposto ele é inerente à minha operação, ele vai ser repassado para o meu cliente, de alguma forma ele vai ser repassado como aumento do meu custo, ou então uma questão que agora eu quero aprofundar um pouco mais até sobre um projeto que o Dr. Rogério tem, que aí seria o retorno para a sociedade através de uma associação, Do benefício do imposto, né? que é um benefício do Através imposto. do imposto. Como que surgiu a ALF? Né? Através de toda essa parte de utilizar o seu imposto, o imposto que é arrecadado, para fazer a instituição de uma associação. Eu acho que Isso cabe muito bem aqui na mesa, que nós falamos tanto de tributos, né, de tudo, e nos mostra que tem um caminho assertivo o recolhimento dos impostos, né? Claro, com eu, certeza. eu vejo que há muitos anos a história da ALF, ela tem 20 anos que essa história começou, e eu vejo que o brasileiro ele tem bom coração, mas às vezes falta atitude. O que é legal nessa solução que o Josimar traz aqui, da própria empresa poder fazer um projeto e investir na área esportiva, social, ambiental e deduzir os tributos, né? É você ter certeza que aquilo vai ser bem empregado, porque a gente começou esse bate-papo falando do mau uso das verbas públicas, né? Então, você ter certeza, botar a mão na massa. Então, eu noto que o Porque nós brasileiro... falamos, interrompendo, nós falamos da parte que não motiva a pessoa a recolher tributos, né, doutor? E agora vem a ALP, né? Alf. ALF, Como é que a ALF que ela nasceu? transforma. No início é triste, mas o caminhar é feliz, né? É os meios, né? A ALF nasceu de uma homenagem que eu quis fazer. Eu perdi a minha mãe quando eu tinha 10 anos de idade, num acidente de carro. Quando eu tinha 14 anos, a minha irmã do meio, 13, ela faleceu. E quando eu fiz 18, meu pai. Caramba! Então, de 4 em 4 anos, né? Até eu lembro, ciclo, eu hein? lembro como se fosse hoje, que quando eu fui fazer 22 anos, meu irmão falou assim, um de nós dois vai morrer. Eu falei, não vai não. E graças a Deus já se passaram muitos e muitos anos. Não que eu não esteja perto dos 20, né? Mas já se passaram muitos anos depois Uns disso. meses. Seu irmão, né? Alguns Passou meses, muitos anos pro seu irmão. E estamos os dois aí. E aí eu quis fazer uma homenagem para eles, né? Meu pai sempre incentivou isso na gente. Eu A lembro, família, a base. eu lembro quando eu era Olha que criança, bacana meu pai virou para mim e falou assim: meu filho, eu vou te levar num lugar hoje
durante o decorrer da sua vida, se você encontrar um amigo do coração duro, você faz o que eu vou fazer com você hoje. Põe ele dentro do carro e leva nesse local. Ele me levou lá na Vila São Cotolengo, em Trindade. E eu fiquei extasiado, primeiro espantado, com as coisas que eu vi, né? Crianças que nasceram com deformidades, né? Com 2 crânios, e várias deformidades. E depois fiquei emocionado de saber como é que aquela instituição ali se mantinha. Que o brasileiro tem um coração bom, as pessoas querem ajudar, né? É o que eu falei, às vezes falta atitude. Então, lembrando desse exemplo do meu pai, da minha mãe, eles sempre ajudaram, eu quis homenageá-los. Então, a ALF é uma abreviação de Associação Luz, Fonso e Érica. Luz de Luz Marina, que era o nome da minha mãe, Fonso de Idelfonso, que era o nome do meu pai, e Érica, o nome da minha irmã. E a gente começou esse trabalho lá atrás. E esse trabalho a gente faz apoiando instituições filantropas, instituições que atendem à sociedade, independente de qual ramo ideológico, partidário, religioso dessas instituições. E isso me fez conhecer muita coisa legal que tem dentro da nossa cidade, sabe? Olha que a gente nem imagina. Que existe, né, doutor? A gente tem uma casa aqui em Goiânia, que inclusive foi financiado o projeto pelo Banco do Brasil e a decoração foi feita pela Casa Cor, que é para atender meninas que foram vítimas de abuso sexual ou de algum tipo de assédio da família. Gente, é maravilhoso. O dia que eu cheguei lá... Qual que é o nome da instituição? Agora, eu sabia que você ia me fazer essa pergunta, mas eu vou mandar isso depois, viu, para vocês. É muitos anos, 20 anos visitando, então eu vou lembrar de algumas coisas aqui para citar. E nós apoiamos essa casa nas necessidades dela, e quem foi me receber na porta foi uma moça que tinha um lado direito do corpo todo paralisado. Ela só mexia o lado esquerdo. Então ela andava com muita dificuldade e tal, mas ela era a gerente do lugar. E a mãe dela tomou remédio para abortar, não abortou. Ela nasceu, ela jogou ela dentro de uma lata de lixo. Meu Deus. E hoje essa menina, assim, já tem deve ter uma década, viu, Frank? Por isso que eu não lembro. Ela era gerente da casa, quer dizer, olha que história, né? E várias outras, né? A Colônia Santa Marta, do pessoal que tem lepra, né? Eu lembro de no Natal... a gente levar lá kits de higiene, cestas latalinas, etc. E eu entrar numa casa que tinha 2 idosos que tinham lepra, os 2 eram cegos. E moravam sozinhos dentro do mato, porque ali é grande a área, né? Lá na colônia. Lá na colônia. Santa Marta. Que né? era no Canedo ali, ou ainda, né? A gente entrou dentro da casa, fez uma festa. Como é que vocês 2 moram, os 2 cegos, com estágio alto? O senhor já não tinha nem mais o nariz, era só um buraco no lugar. E viviam sozinhos ali, né? Passando, às vezes, necessidade. Então, a gente descobriu uma alegria muito grande, mas muito grande mesmo, em poder fazer esse serviço, né? E aí, durante esses anos todos, eu sempre tive muito apoio dos amigos, apoio da OAB, apoio da maçonaria, né? Que ajudam, que gostam desse tipo de projeto. E estamos à disposição, por exemplo, junto com o Josimar, para que os empresários possam fazer projetos utilizando a ALF, que é uma instituição regular, com estatuto registrado em cartório, etc., que tem um histórico, né, para poder fazer esses projetos, né? Então, para nós é um motivo de muita alegria. Inclusive, se vocês autorizarem, eu queria dar aqui o Pix da associação, se alguém quiser contribuir. Nós fazemos ações sociais todos os meses, né? E deve, né? E agora é o momento mais oportuno, né, doutor? Que é véspera de Natal, que é véspera de Ano Novo. Isso. Essas épocas... Fica para nossa produção aí, viu, Getúlio? Põe o link aí do Essas do épocas Pix, pode são épocas em que as pessoas estão... O brasileiro é um povo solidário, tá? A alegoria que eu faço do brasileiro é assim. Você chega, porque eu topo com o Getúlio na rua ali e falo assim... Estou indo lá na colônia Santa Marta levar mantimentos para eles lá. Se ele tiver R$50 no bolso, ele me dá os 50.
Na hora, eu acho que nem pensa. Isso é o brasileiro. Só o problema é o seguinte: vamos embora começar um projeto social? Não, pelo amor de Deus. Eu já debito débito automático. Perfeito. Mas até a religião, independente de qual religião que você acredita, as religiões já nos ensinam que o suor que você gasta em prol do próximo, ele é muito interessante. É igual aquela velha história dos filhos, né? É lógico que é bom pagar a boa escola, pagar, dar videogame do ano, mas o tempo de qualidade. Então, o convite que a gente faz na Alf, eu viro para os meus amigos, eles todos, na hora que eu falo, eles, não, eu vou contribuir. Não, vamos comigo. Vem participar, vem ter essa experiência. Vamos comigo. E nessa, eu já tive boas surpresas. Mas uma vez nós apoiamos um asilo e eu descobri que um dos colaboradores da Alf tinha adotado um idoso. Porque essas pessoas, elas se deprimem muito pelo abandono da família. A família põe no asilo e larga. E o que é adotar o idoso? É você deixar 2 fins de semana no seu mês pra você ir lá jogar um xadrez com ele, jogar uma carta, um dominó, bater um papo. Ouvi-lo, porque nós somos seres sociais. Caraca, velho. Nós somos seres sociais. Ninguém é feliz sozinho. Né? A felicidade só faz sentido se for compartilhada. Aquelas pessoas vão adoecendo da alma de estarem privados de afeto, de carinho dos parentes. Então eu fiquei emocionado quando eu descobri que tinha um colaborador antigo da Alf que tinha, numa dessas visitas que eu insisti para ele ir comigo, tinha adotado um idoso, né? E assim a gente já fez várias vezes de ouvir a história. Só de sentar para bater um papo, para ele é uma felicidade, porque há muito tempo ninguém para ouvi-lo. É a doação do tempo, né? Isso é valioso. A qualidade, né? Não estou fazendo um pouco da doação financeira, porque sem ela não existe projeto nenhum. Mas essa doação que sumiu muito na pandemia, a gente entende. Olha, eu tinha 15 doadores mensais da Alf antes da pandemia. Com a vinda da pandemia, eu perdi todos. Porque ninguém tinha coragem mais de ir nos eventos que eu fazia com medo de pegar a Covid. Eu entendo. Mas agora nós voltamos para uma normalidade, mas a parte do assistencialismo não voltou ao que era antes. Com a altura que da merece. Altura que era antes. Né? Caraca. Então, a gente desenvolvendo as pessoas, e aí não precisa ser na Alf, não. É você pegar o carro, igual eu tenho um tio que faz, ele faz 50 marmitas com arroz, feijão, uma carnezinha e sai entregando. Você está fazendo a diferença na sociedade. A gente precisa despertar essa vontade das pessoas dedicarem o seu tempo para isso. Por quê? Porque você vai se sentir recompensado. Você vai se sentir recompensado daquele tempo que você está ali doando para o próximo. E você vai sentir felicidade em fazer isso. Precisa testar. Porque todo mundo que eu converso fala, não, eu ajudo a empresa tal, eu faço doação tal, porque eles ligam, você cadastra a sua conta, vai todo mês, ou se não vem um boleto. Mas você ir lá, a Alf possibilita isso. Por exemplo, eu quase que convoco todo mundo que me ajudou dentro do mês para ir lá ver. Fazer a compra comigo, quando é o caso de compra. Olha ver só. em que aquele dinheiro que ele doou está sendo empregado. Você entendeu? E isso eu acho que é muito bacana. Então, posso falar o Pix da Alf aqui? Por gentileza. Nossa. É o CNPJ 17 195 844, o famoso 1000 de ré, né? 301-38. Então, vou falar de novo. Repete, por favor. 17 195 844 000138. Qualquer valor que você doar, você pode ter certeza que vai ser empregado para o bem. E mais, se você que está aí nos ouvindo tiver vontade de participar, você é convidado, tá? Entre em contato com o Bora Up vai passar aí o nosso contato. Com certeza. E vocês vão ter a possibilidade de sair de casa e ir fazer o bem, que é melhor, eu garanto, do que só fazer a doação. Eu gosto de falar muito sobre, antes de você querer tocar um Beethoven, um Bach no piano, você precisa começar com parabéns. Né? Uma coisa mais simples, mais básica. E a oportunidade de ajudar uma instituição séria, uma associação séria,
que apoia outras instituições que já foram avaliadas, né? A ALF faz a consideração dos investimentos que estão sendo repassados, se eles estão sendo empregados de forma correta. Vocês já auditam. Fazemos também eventos, a gente chama esse evento de Luz nos Bairros. O povo pensa assim, gente, a CELG lá, a antiga CELG, não. É também uma homenagem à luz da Luz Marina, da minha mãe, né? Que é levar conhecimento nos bairros, né? Então, por exemplo, se você que está nos assistindo tem um bairro que você queria receber um evento da ALF, entra em contato conosco, o que a gente faz? A gente monta uma estrutura, geralmente em algum colégio da região, pode ser particular ou público, e a gente pesquisa na sociedade antes quais são as demandas. Então, lá no dia marcado, a gente leva exame de sangue gratuito, a gente leva... a gente leva exames oftalmológicos gratuitos, consultas médicas, consultas psicológicas, né? Os psicólogos vão, e palestras de todos os matizes. Quando eu comecei, era engraçado. Aí a gente coloca brinquedo, a gente leva vários barbeiros ali, o pessoal corta cabelo das crianças e tal. E aí, o primeiro evento desse que eu fiz, eu me frustrei, porque o povo tava cortando cabelo, fazendo exame, doava sangue para ganhar o exame de sangue completo, o hemograma gratuito. Estavam nos brinquedos e as palestras vazias. E eu bravo, que é o conhecimento, né? E eu bravo. E aí eu ouvi de um mentor assim, mas deixa eu te fazer uma pergunta. As pessoas não sabem que elas precisam de conhecimento, você tem que fazer elas virem aqui. E aí como nós começamos a fazer? Quer ir cortar o cabelo? 3 fichas de palestras assistidas. Quer fazer o exame de sangue gratuito? 4 palestras. Quer brincar no pula-pula? 1 palestra. A mãe vai lá, assiste a palestra para o filho poder ir no pula-pula meia hora. E aí nós começamos a trazer... Olha só que visão, hein? E aí nós começamos a trazer esse conhecimento para as pessoas. Gente, vocês não têm noção que coisa transformadora. Porque a gente pensa que não, mas muitas pessoas têm problemas financeiros porque não têm o conceito de orçamento doméstico. Não tem o conceito... Sabe os princípios de economia, né? Os princípios de organizar despesa e receita. Vai na tora, vai que vai dar. Quantas vezes eu já ouvi? Não, eu achei que ia dar. Mas com base em quê? Se você ganha 2, gastou 3, não vai dar. Vai fechar um ano de jeito. Não, doutor, mas eu faço uma fezinha também. Tem hora que às vezes pode sair. Né? A história de negociar com o cônjuge na hora de tomar uma grande decisão financeira, né? Então eu levo economistas, contadores, né, para falar sobre a economia do lar. Levo nutricionistas para ensinar como é que faz uma comida com baixo custo e de alto valor nutritivo, para que as pessoas saibam gastar o dinheiro, porque impacta demais na vida das pessoas carentes o gasto com alimentação, né? Então a gente... E aí as histórias são maravilhosas, gente. A gente leva o ECA, palestras sobre violência doméstica, palestras sobre como se portar nas redes, principalmente para as crianças. Olha, né? Que massa. Vocês não têm noção a calamidade que é a falta de noção sobre o que pode e o que não pode publicar, divulgar nas redes sociais hoje. Isso é responsável por vários suicídios. Porque a exposição de imagens íntimas, etc., faz com que esse adolescente, às vezes, sem o devido amparo, se suicide. Olha que isso aí dá outro tema, viu, doutor? Dá. Pensa que como é grande e abrangente essa carência aí do Setembro Amarelo, né? Que onde é que tem como se diz, uma conscientização que falta muito sobre isso. Bom, infelizmente, né, ou como a gente chega em todo trecho, a gente tem que ter um tempo para encerrar. E assim, é muito emocionante estar aqui com vocês e poder saber que nós temos conteúdo aqui para ficar o dia inteiro, como diz o doutor Josimar no início, né? Você tem até às 19h30, né? Exatamente. Pena que nós não temos esse espaço todo, nem aqui a agência, né? Mas o Diogo tem um ritual que eu acho muito interessante, falando sobre conhecimento, que a gente encerra aqui falando de... Vou deixar ele explicar melhor, que esse mérito é todo dele. Vai, Diogo. Na verdade, é uma das coisas que a gente gosta de trazer como cultura para o Bora Up. E a gente convida vocês a falar de um livro que seria a representação desse nosso bate-papo, né? Que seja para o nosso espectador
ler esse livro e sair com um conhecimento a mais, algo que ele pode andar mais aí dentro de toda essa parte tributária, captação de recurso, investimento em associações, alguma coisa que a gente pode falar, né, de uma forma mais tranquila, mais suave, e que pode fazer esse primeiro parabéns para você no piano começar a sair com o nosso espectador. Uma vez eu ouvi de um mentor lá na maçonaria, eu tinha acabado de entrar, e eu falava assim, cadê os livros, cadê os textos? Eu quero. E ele falou, calma, você não recebeu um caderninho lá? Você já leu? Já, mas eu quero mais não. Você entra no rio, que jeito? Você entra no rio pelo pé e pela canela, aos poucos, né? Perfeito. Então vai muito com o seu parabéns aí antes do Beethoven. Tem que começar, né? Dá um passo. Né? Dar o primeiro passo, né? Isso é muito importante. E eu quero aproveitar como professor e fazer um outro apelo aqui de mudança também de mindset. Vamos parar com esse negócio de criticar textão, viu, gente? Ah, textão. Meus alunos agora não quero ler, não quer ler o livro mais, quer ler o resumo. A pessoa... Ninguém vira um grande profissional sem textão, sem estudo. Enquanto não vier a tecnologia do Matrix lá, se tiver um buraco na nuca, cabear e baixar, igual o Neo faz lá no Matrix, download, né? Vai ter que ser lendo o livro. Então, adorei essa fala do livro aí. E eu vou fugir um pouquinho da regra, não vou mandar um livro de tributário, não. Eu vou mandar um livro sobre como se relacionar com as pessoas, porque eu vejo grandes potenciais não darem certo na vida porque não tem capacidade de se relacionar. Né? Até a década de 80, o negócio era medir QI. Né? Quem tem o maior QI? Hoje a gente já sabe que é o QE, é o coeficiente emocional. Não adianta eu ser ultra inteligente, eu não dar conta de vir aqui e trabalhar com vocês três, não vai dar certo. Então eu queria indicar um livro que mudou minha vida, um livro que é um best-seller, chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Eu acho aquele livro fundamental na vida de todos nós. Fantástico esse aí, né, Diogo? Esse aí já tá batendo top 10 aqui. Que muita gente já falou dele já, isso é muito interessante. Agora chegou sua vez, doutor. Rei dos livros, né? Por sinal, tem até um escritor... Gente, vocês já viram o currículo do Josimar? Esse homem é estudioso demais. Nós tínhamos que fazer um bottom-up só para falar o currículo dele. Só o currículo. Esse dia eu comecei às 13 horas a apresentar ele, terminei às 19h30. Só no currículo. Passagens, estudo, mestrado, doutorado, não sei o quê. Artigo. Agora eu tô curioso para ver o que ele vai indicar. Eu também quero. Um cara que é escritor. Depois dessa indicação do Dr. Rogério Magalhães, fica difícil, né? Indicar um livro, sugerir um livro como mudança de mentalidade e de paradigma. Concordo com o Dr. Rogério, gosto muito desse livro, já li ele acho que 2 vezes. Uma vez a 10 anos. Cada vez é diferente, né? É diferente. É uma experiência. E confesso Cada vez você lê ele diferente. E confesso que eu quero ler pela 3ª vez. A primeira vez foi enquanto estudante, saindo do ensino médio, ensino superior, né? 21 para 22 anos. Depois li de novo ao final do doutorado e acho que agora é o momento de fazer a 3ª leitura. Josimar, deixa eu só fazer uma parte. Eu lembrei da Poliana, minha amiga, nossa amiga Poliana, eu falei o nome do homem com a pronúncia errada, gente. Não é Dale, não, é Dale Carne. Eu acho que é assim que fala, né, Poliana? Eu vou sugerir, obviamente, o meu livro, um livro que eu escrevi. Olha só. É outro nível, meu amigo. Olha a responsabilidade. Desvendando Convênios. E por que eu quero fazer essa sugestão? Eu poderia sugerir um best-seller, como o Dr. Rogério sugeriu, mas eu vou dizer o seguinte: o livro Desvendando Convênios, ele foi um livro que eu escrevi durante mais ou menos... Ele contém experiências e informações que eu acumulei ao longo de toda a minha vida profissional, mas foi um livro que eu escrevi com uma linguagem de forma acessível para qualquer público. O que eu pensei? Eu preciso de um livro que entregue a informação, que entregue um conhecimento que a minha avó, por exemplo, que tem uma baixa escolaridade, consiga compreender de forma clara e entender. Então, o livro Desvendando Convênios, ele tem 2 partes. A primeira parte eu falo sobre projetos, sobre convênios com o poder público, que é onde tem a maior fatia de recursos disponíveis para a sociedade por meio de convênios para prefeituras ou terceiro setor.
E, principalmente, eu ensino como acessar e alcançar esses recursos. Que Sempre legal. em uma linguagem fácil, uma linguagem acessível. É um livro técnico, porém com uma leitura agradável, leve e muito bacana. Então, meu livro de sugestão é o livro Desvendando Convênios, que o autor é a pessoa que vos fala. Obrigado pelo pitch também, Onde Diogo. que Gostei. encontra o livro para comprar? O livro, Boa, muito bem, vocês doutor. podem encontrar na Amazon. Ele está disponível lá para venda também. E no site da editora, que inclusive está passando por reformulação de rebrand, nossa amiga Ana Carvalho, ou diretamente comigo. O pessoal vai deixar aqui o @ da editora, que vocês podem entrar em contato. Comprando direto da editora, tem o autógrafo direto do autor também. Olha que legal. Qual que é o @ da editora? @editora Printger. Muito bem. E não posso deixar de falar de uma palavra que falamos bastante, que de atitude, né? E com essa pegada de atitude e do intelectual, que nós falamos agora que tem que ser mudado, né? Eu cito um livro que eu comecei a ler, que eu conheci no Prosa agora sexta-feira, do Edu Santos, que é A Nova Comunicação. Comecei a ler, que faz todo sentido, que não adianta ter só inteligência e não ter a parte de estar com as pessoas, né? Que também não posso deixar de citar aqui o nosso grupo de network, que é o BNI, né? Que além de tudo ele faz isso, é transformar as pessoas e conectá-las, né? Não posso deixar de frisar isso aí muito bem. Todos nós nos conhecemos no BNI, então acredito que se o BNI não existisse nas nossas vidas, nós não estaríamos aqui. Acho que nem o Bora Up existia, né? Eu acho que o Bora Up ele ia ter mais percalços, né? Eu penso que a oportunidade de juntar essas mentes, né? O Frank gosta muito de posicionar e, de fato, mentes brilhantes que a gente tem a oportunidade de ouvir na sua voz, juntos. Falar sobre a Poliana, né? Do Dr. Josimar, falando também do pessoal. Então, é muito oportuno as pessoas terem entendimento da importância de você estar num ambiente que vai te trazer para cima, né? Que vai te trazer mais potencialidades. A gente consegue falar do BNI de uma forma com muita profundidade, né? Nós todos aqui com certeza saímos, né, com amizades de lá, mas é como o Dr. Rogério falou, existe a maçonaria, o Dr. Josimar do Rotary, né? A gente que também tem a participação na SEG, o Frank, que também participa do movimento do Prosa. Então, a gente precisa estar aí entre empresários de potência para que a gente vá mais longe, né? Gostaria de agradecer imensamente a presença de vocês, né? Depois a gente já fala dos nossos arroba. O meu é @biosolveclean, @Diogo_dedetizador. Se precisar de esclarecimento na área de controle de pragas e limpeza de reservatórios, você vai encontrar lá. Vamos falar aí com o doutor. Calma. Você não falou o livro aí, tá deixando... eu tô fugindo do livro? Tá fugindo do livro, não tá fugindo? Sim. O livro que eu vou indicar, e eu acho que é o mais apropriado pelo momento, é O Monge Executivo. Né? Eu já mencionei ele muito e eu penso também. Que é um livro... Já conheço também, doutor. Ele muito bom. Como o doutor Rogério falou, é o pezinho na água. É um livro fino, simples, e ele nos sensibiliza à mudança. Né? Que o narrador ele era uma pessoa mais dura, mais rígida, e estava tendo problemas em todos os aspectos da família, e ele começa a entender a mudança através de um contato com o monge. Então, eu acho que é apropriado a gente mencionar ele novamente. Passar a bola para o doutor Rogério, depois o doutor Josimar e o Franco fazendo aquele encerramento maravilhoso. Vamos para as considerações finais, né? Você vai falar um pouco da MLP. Olha, primeiro eu quero agradecer a confiança, uma honra estar aqui. Espero ser convidado de novo, porque eu gostei, o tempo voou, né? Parece aqui que é assim, tem coisa boa é assim, né? Passa rápido, né? Nós estamos lá na MLP à disposição do empresário das empresas. Nós, quando fundamos o escritório, a gente pensou em um local para apoiar os empreendedores. Então, a gente pensou quais são as áreas que nós podemos ajudar
os empreendedores, né? E todo empresário, vai ter problema tributário ou solução tributária, né? Com certeza. Como o Josimar falou, as pessoas pensam, às vezes, de forma simplória. Às vezes você está no Simples, não deveria estar. Está perdendo dinheiro, está no Simples. Achando que está ganhando. Está perdendo capacidade de concorrência. Por exemplo, o Simples não gera crédito para quem compra de você. Então, tem uma série de questões, né? Então, você tem que colocar na mão de quem entende. Tem problemas na área civil. O direito civil é aquele que engloba quase tudo na nossa vida, né? E tem problemas na esfera trabalhista. Nessas 3 áreas, o escritório atua para apoiar as empresas e os empresários, né? Então, direito tributário, direito civil, direito trabalhista, nós estamos lá à disposição e gostamos de ter clientes que estão conosco há muitos anos, porque confiam no nosso trabalho. Ontem a gente fez um jantar maravilhoso e alguns deles que estavam lá conosco estão desde 2006, né? Olha a Caixa só. de Assistência dos Advogados de Goiás está conosco desde 2008. Para mim é muita honra defender uma instituição que só tem advogados. Então, são clientes extremamente exigentes e a gente tem a honra de estar advogando para eles, como vários outros, né? Então, o arroba lá do Instagram, Rogério Magalhães ADV e arroba MLP Advogados. É isso, muito obrigado. Valeu. Obrigado, Frank. Obrigado, Diogo, pelo convite. Eu fico muito satisfeito e honrado de poder passar esse momento com vocês hoje aqui e principalmente por discutir temas tão importantes para a sociedade e para nós todos. Ladeado, então, pelo Dr. Rogério Magalhães, me sinto mais feliz ainda por esse momento. Fico muito feliz. Podemos estar conversando novamente em outro momento. Espero convites futuros para a gente aprofundar mais sobre esse tema de hoje ou discutir novos temas, novas iniciativas, novos projetos, inclusive. Com certeza. Nesse ambiente aqui que é fenomenal, fantástico e muito agradável. Tanto para quem está aqui participando com vocês, como também para quem está em casa nos assistindo. Agradeço a oportunidade. Nós da Criativa Consultoria também estamos à disposição de você. E eu quero falar para você, empresário, empreendedor, que se você tem uma empresa que está tributada no lucro real ou paga ICMS, você pode sim ter a oportunidade de investir em um projeto de incentivo fiscal e pagando parte dos seus impostos em forma de patrocínio de projetos e deduzindo de forma legal esse patrocínio dos seus impostos, seja ele ICMS, IRPJ, IPTU ou ISS na cidade de Goiânia. Nós da Criativa Consultoria, então, estamos à disposição. O nosso arroba é @criativa com 2 T's, Criativa Consultoria, e o meu é o @dr.josimar. Muito obrigado. Então, finalizo assim, agradecendo ao Dr. Rogério Magalhães, da MLP Advogados, ao Dr. Josimar, de uma das suas empresas, que é a Criativa, né, que nos assessorou muito bem, explicativo aqui. E, claro, né, meu amigo Diogo Crispim, que nos proporciona estar aqui hoje, que fez esse sonho Bora Up acontecer, porque se não tivesse a atitude dele, doutor, o Bora Up não existia. Existia a ideia, mas com a atitude do Diogo, nós estamos aqui com o Bora Up funcionando, né? E deixar bem claro que ele tem um projeto muito legal a todos os detetizadores que querem crescerem, ter uma mentoria para potencializar os seus negócios. É com o Diogo Crispim aqui, meu amigo, detetizador de pessoas. Frank, Pessoas não, de pragas, né? Exatamente. Pensando, agora lascou. Agora acabou Agora com o povo, Não, né? mas ficou bom esse negócio aí. Mentoria, detetizador de pragas. melhor que de pessoas, né? Melhor que de pessoa, né? Pessoal, eu quero agradecer também, nós esquecemos de agradecer ao nosso amigo Getúlio Borges, que é o homem do Google, o melhor do Google do Brasil. Obrigado também pela Da participação, MG2 pelo convite, né? MG2 que tá aí nos propaganda. bastidores. Que é o né? É nosso o homem produtor. por detrás das cortinas, né? Exatamente. Grande parceiro, né? Um amigo muito querido. Nossa, é bom. Bom, e também temos que agradecer aqui o nosso parceiro Mason, da Help, a agência digital, onde é que nós fazemos o nosso Bora Up Podcast. Se vocês quiserem gravar
tem iniciativa de ter um podcast, aqui nós recomendamos, que é a Help Agência Digital. E para finalizar, nós falamos aqui muito de servir, né? Queria trazer uma passagem bem simples, que é Lucas 12, de 35 a 48, que fala que o servo bom e fiel, ele tem que ser recompensado. O servo ruim e mau, ele vai ser penalizado. E finaliza assim, gente, muito obrigado, fiquem todos com Deus, até a próxima. Muito obrigado.